estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. No programa de hoje, nós continuaremos abordando o tema ufológico na Índia Antiga, nas obras como o Bhagavata-purana, o Mahabharata e o Ramayana. No programa de hoje, vamos encerrar a parte dos humanoides ou seres, e depois vamos entrar nos vimanas ou nas naves em si. Também é dito nas obras hindus que existem seres diferentes, de origem diferentes, que trabalham em conjunto. E isso, novamente, pela ufologia, é absolutamente real, se comprova. Nós vamos ver aqui na imagem aqui o Travis Walton. O Travis Walton, contratado americano, foi abduzido, ficou 5 dias desaparecido. A polícia local acreditou que seus companheiros lenhadores o tivessem assassinado e ocultado o corpo. Ele voltou depois de 5 dias, muita sede, estava extenuado fisicamente. Mas o mais importante no caso Travis Walton, 2 tipos de seres trabalhando em conjunto. Ele foi abduzido por seres tipo Grey, que é aquele ser pequenininho que vocês estão vendo agora, inclusive esta cena desenhada pelo próprio Travis Walton, mostra quando ele estava no interior da nave, e ele viu aqueles pequenos seres se aproximando da mesa onde ele estava deitado. Ele pegou um objeto similar a uma barra de vidro e fez menção de agredi-los. Eles pediram, através de gestos, para que ele se acalmasse, e eles se retiraram da sala. O Travis Walton, com medo que aqueles seres voltassem, ele olhou num dos cantos da sala da nave onde ele estava, ele viu uma pequena abertura, ele saiu através daquela abertura, ele foi parar num imenso hangar. Ele viu que ele estava na órbita da Terra, num veículo muito maior, aquilo que nós chamamos de nave-mãe. Quando ele estava observando as estrelas através de uma gigantesca janela, ele pressentiu que estava sendo olhado. Quando ele virou de costas, ele viu um ser muito parecido com um ser humano, que é a imagem seguinte, olhando na sua direção, que ele pediu que ele se aproximasse e o levou até uma sala onde havia muitos daqueles seres trabalhando. Ele foi colocado em estado de inconsciência, ele só recobraria a consciência quando ele retornou da abdução, quando ele acordou deitado no acostamento de uma estrada e viu uma nave se afastando. Então, um exemplo de seres diferentes trabalhando em conjunto. Um caso muito parecido com esse ocorreu na Inglaterra, quando um policial local viu um ser muito alto, louro, sobre uma espécie de plataforma voadora. Ele viu uma nave mais afastada, pairando a poucos metros do solo, e no solo ele viu seres muito parecidos com esse tipo Grey, recolhendo amostras. Aquele ser alto, louro, comandava aqueles pequenos seres de cima daquela plataforma. São apenas 2 dentre muitos casos que mostram aquilo que está colocado nas obras hindus antigas de seres diferentes trabalhando em conjunto. Também é dito no Bhagavata-purana, no Mahabharata ou no Ramayana que os seres humanoides teriam uma origem em comum. Eles teriam derivado de um tipo de ser humanoide, e daí houve diversas ramificações. E é dito nessas obras que é possível o cruzamento entre as diversas raças humanoides, um cruzamento sexual. E isso novamente é confirmado pela ufologia. Nós temos aqui 2 casos muito interessantes. O primeiro nós já trouxemos aqui, que é do Antônio Vilas Boas, ocorrido nos anos 50, se não me engano, 57 aqui no Brasil, mais particularmente aqui no estado de Minas Gerais. Ele foi capturado por aquele ser que vocês veem atrás, usando uma roupa inteiriça, cobrindo todo o corpo, a cabeça, o rosto. Ele foi levado para dentro de uma nave, colocado dentro do quarto, foi passado um líquido estranho no seu corpo. Ele sentiu um estranho cheiro, a princípio ele passou muito mal, que poderia ser uma amostra da atmosfera que aqueles seres respiram, e para sua surpresa entrou uma pequena mulher loura. Nós vemos a imagem lá tocando, e os 2 tiveram uma relação sexual normal. Ao término, ela o empurrou e fez um gesto apontando para sua barriga e para o alto, ou seja, que ela geraria aquela criança, resultado da relação dela com um ser humano, no caso o Antônio Vilas Boas, num outro planeta.
né? Nós sabemos hoje, através de diversos contatados e pessoas que passaram por abdução, que crianças são geradas, né, através da relação sexual direta, como no caso Vilas Boas, assim como também da fertilização in vitro. Um óvulo ou esperma é retirado do ser humano, né, de um homem ou de uma mulher, e é misturado com material genético extraterrestre para se criarem meninos, crianças, né, masculinas e femininas híbridas, metade ser humano, metade extraterrestre. Um caso desse tipo ocorreu com a contatada Beth Andreasson. Ela teve óvulos retirados, passou por um processo de fertilização in vitro. Alguns anos depois, numa nova abdução, uma menina foi apresentada a ela. Ela tinha mais características daquele ser tipo Grey, pequeno, cinza. Ela tinha cabelo ralo, olhos pretos grandes e certas características humanas. Ela foi apresentada como filha da Beth Andreasson, ou seja, o resultado do óvulo da Beth Andreasson com material genético extraterrestre. Portanto, mais uma vez, a ufologia mostra que aquilo que está escrito nos antigos livros hindus é absolutamente real, né? Fora isso, nós sabemos, através dessas obras hindus, que instalações extraterrestres podem estar aqui num outro nível vibratório, quer subterrâneo, quer na esfera terrestre, ou num nível tridimensional, material como o nosso, em bases submarinas, intraterrestres. Ou seja, esses seres têm diversos tipos de bases aqui, né? O que é comprovado também pela ufologia, né? Aquilo, mais uma vez, que está escrito nos livros, antigos livros hindus, é comprovado pela ufologia atual. Bom, agora nós vamos falar dos Vimanas em relação aos UFOs, né? Vamos fazer uma comparação desses estranhos veículos da Índia Antiga com os nossos discos voadores atuais, né? Nós vamos ver aqui uma série de imagens, né, mostrando os Vimanas, né, aqueles veículos que circulavam nos céus da Índia Antiga. Antes de nós darmos continuidade aqui aos Vimanas, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Então, antes do nosso primeiro intervalo, nós vamos ao nosso quiz de hoje. E a pergunta do nosso quiz de hoje, né, é onde se situaria a Área 51. Onde se situaria essa importante instalação secreta? Na França, alternativa B. Estados Unidos, alternativa C, México. Vou repetir. Alternativa A, França. Alternativa B, Estados Unidos. Alternativa C, México. Nós daremos a resposta no nosso último bloco. Voltamos já já com o fenômeno UFO e os Vimanas e UFOs na atualidade. Até já. Estamos aqui, segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, né? E vamos, antes de darmos continuidade ao assunto, né, os UFOs e ETs, né, que estiveram na Índia Antiga, vamos fazer aquele convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você entra em contato, você vai ser muito bem atendido pelas gentis moças do Clube Amigos da Boa Nova. E elas vão lhe dar todas as informações. Você nos ajuda com uma pequena mensalidade, né? Em troca, você terá descontos em eventos, em livros, eventos exclusivos, uma série de benefícios. E com essa ajuda, você estará possibilitando uma melhora do nosso trabalho aqui, né, qualitativamente. Vamos fazer melhor, tanto aqui na TV Mundo Maior dos programas, como na Rede Boa Nova de Rádio também. Então conheça essa iniciativa aqui, que tanto nos tem ajudado. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Vamos voltar aqui para os UFOs e ETs na antiga Índia, né? E vamos ver aqui o que o Ramayana, o Bhagavad Purana, o Mahabharata falam a respeito desses veículos, e vamos novamente fazer uma comparação com os UFOs na atualidade, né? A primeira aqui é que esses veículos estranhos, né, em alguns casos seriam similares aos nossos aviões. Nós temos uma imagem aqui de um templo hindu, né, mostrando justamente isso. Nós vemos estranhos aeronaves, algumas até parecidas com helicópteros. Elas foram encontradas num templo hindu. Vemos também os Vimanas num templo hindu. Aqui a imagem, nós vemos um engenho voando na parte superior do quadro, né?
o templo dedicado aos Vimanas. Em seguida nós vemos um tipo de Vimana, o Rukma Vimana. Então, nós aqui no nosso planeta, né, esses seres permitiram que a humanidade construísse alguns dos tipos de Vimanas que eram utilizados pelos deuses. Mais para frente nós vamos dar mais detalhes. Agora, uma outra característica dos Vimanas é a sua capacidade de parar no ar, né? E isso nós estamos acostumados com os UFOs. Eles o fazem tranquilamente, né? Eles podem ficar horas parados sobre um determinado local, né? Muito além do que um helicóptero nosso conseguiria. Ele não teria combustível para ficar tanto tempo parado no ar como um UFO. Outro detalhe curioso, muitas vezes os UFOs vêm em altíssima velocidade e simplesmente param no ar, né? Contrariando todas as nossas leis aqui da física, principalmente a de inércia, né? Que uma nave tripulada jamais poderia fazer esse tipo de manobra, porque os tripulantes simplesmente atravessariam o casco da nave numa freada tão brusca. É aquilo que nós sentimos quando estamos num carro ou num ônibus, quando ocorre uma freada muito brusca, nós somos arremessados para frente. Isso a 60, 80, 100 km por hora. Essas naves às vezes fazem isso a 20 mil km por hora e param bruscamente, subitamente. Quer dizer, o corpo que está ali dentro é submetido a milhares de Gs. Com certeza eles devem ter algum dispositivo que contorne esse tipo de problema, talvez um campo, né, que atue sobre cada átomo, cada molécula do corpo, simultaneamente de todos os sentidos, anulando a lei de inércia. Outra coisa que essas naves conseguem é, estando paradas, disparar a uma velocidade absurda. Some da vista das pessoas em 2, 3 segundos, chegam a 10, 15, 20, 30 mil quilômetros por hora num piscar de olhos. O que também, pela nossa física, devido à lei de inércia, também não seria possível, mas talvez devido a esse campo interno da nave, né, que evitaria que a tripulação sentisse os efeitos da inércia, eles consigam esse tipo de desempenho. Uma outra característica dos UFOs, aliás, dos UFOs e dos Vimanas, é a invisibilidade, né? Nós falamos aqui em muitos casos, né, uma nave pode estar parada ali nas proximidades de um local ou sobrevoando o local e as pessoas nem se darem conta disso, né? Nós vimos antes dessa imagem que nós vamos mostrar agora um UFO parado aqui na Estônia, né? Agora, a imagem seguinte, nós vemos um fotograma feito por 2 jovens argentinos. Eles estavam visitando o Uruguai, né? Quando eles, perante um palácio de governo ali, eles resolveram bater uma foto. Então nós vemos o palácio do governo ao fundo, carros, e em cima nós vemos um objeto pairando sobre a praça, ali na frente do palácio do governo, e sobre o próprio palácio do governo, uma aeronave discoide de enormes dimensões. Esse UFO não era visível ao olho nu, né? E outro detalhe curioso, os garotos usaram aquela câmera Polaroid, né, que revela a foto após poucos minutos. Hoje não é mais usado pelo sistema de câmera digital, mas nos anos 70 era normal. A pessoa batia a foto, aguardava alguns minutos, e depois a própria máquina ejetava já a foto pronta, né? Esse tipo de máquina dificulta muito fraudar uma foto. Só técnicos da Kodak na época conseguiriam fazer uma imagem dessa. Não é dupla exposição, né? Esse tipo de câmera impossibilita isso, né? A Polaroid. Um detalhe ainda mais curioso, né? Essa imagem desse objeto, ela impressionou a fotografia anterior que os jovens haviam tirado, o UFO também apareceu nela, e na foto posterior, que o filme ainda nem havia rodado. Também como é que isso é feito, né, está muito além da nossa imaginação. São casos, né, de invisibilidade desses veículos. Um caso muito curioso também, demonstrando essa capacidade dos UFOs, ocorreu em 1962, né, nos céus da Inglaterra. O radar de um aeroporto nas proximidades detectou 2 objetos. Pessoas saíram de dentro da torre com binóculos potentes, né, passaram a olhar no local onde o radar acusava os 2 objetos, mas nada era visto. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo, né? Já retornamos para o nosso último bloco, a resposta do quiz de hoje e como você pode entrar em contato conosco. Então voltamos já.
vamos aqui para o último bloco, fenômeno UFO de hoje, ainda falando de UFOs, né? E ETs na Índia Antiga. Mas antes de darmos continuidade ao assunto, nós vamos a resposta do quiz de hoje. Qual é o nome daquela área militar restrita, localizada no deserto de Nevada, onde são feitos testes de veículos extremíssimos, né? Essa área chama-se Área 51. E onde ela se localiza? Alternativa A, França. Alternativa B, Estados Unidos. Alternativa C, México. A resposta correta é a alternativa B, Estados Unidos. A área 51 está localizada no próximo deserto de Nevada, né, nos Estados Unidos, próximo também à cidade de Las Vegas, a terra do jogo nos Estados Unidos. Portanto, a resposta certa é a alternativa B. Bom, voltemos aqui, estamos falando de naves invisíveis, um episódio ocorrido no céu da Inglaterra. Dois UFOs foram detectados no radar de uma instalação militar no solo. Pessoas saíram da torre de controle com binóculos potentes, passaram a observar a região do céu onde os UFOs eram detectados e nada era visto. 2 caças Hawker Hunter da Real Força Aérea Inglesa estavam em voo de treinamento e foram desviados até o local para observar, tentar encontrar o que estava sendo detectado no radar. Lá chegando, os 2 pilotos nada viram também. Para surpresa de ambos, de repente, do nada, se materializaram 2 UFOs, né, que aceleraram uma velocidade incrível no sentido contrário aos dos 2 jatos ingleses. Né. Eles eram tão reais que a esteira de turbulência, né, fez com que os pilotos dos 2 caças ingleses quase perdessem o controle, eles quase caíssem. Devido à esteira de turbulência dos 2 UFOs que passaram relativamente perto dos 2 jatos ingleses. Mais um exemplo da capacidade de invisibilidade desses seres. Outra coisa que é dita, né, nos livros hindus antigos, é que essas naves possuiriam armamentos com os quais elas atacariam outros veículos, né, os vimanas atacariam outros vimanas, né, de outras civilizações, se utilizando de raios e de flechas que seguiriam o som. Né? Nós temos aqui a imagem do Travis Walton. Travis Walton, novamente, aquele abduzido que mencionamos no programa anterior, ele recebeu um disparo de uma arma dessa, que o jogou a 3 metros de distância, ele ficou inconsciente. Há outros casos, né, onde esses feixes de luz já derrubaram até demais. Né? São armas utilizadas por esses UFOs, que são idênticos aos vimanas, né, que podem não só derrubar pessoas, até matar pessoas, como destruir os nossos veículos também. Né? E com relação à flecha que segue o som, né, se nós olharmos agora as 2 imagens seguintes, nós veremos um míssil Sidewinder norte-americano de orientação infravermelha. Ele segue o calor. Né, ele é disparado de um caça americano ou aliado, né, da OTAN contra aeronaves inimigas. Ele vai seguir o calor do outro avião, da saída dos gases quentes da turbina do outro avião. Ele vai entrar ali dentro e vai explodir, destruindo o avião. Então ele segue o calor. A imagem seguinte, o míssil Sparrow de médio alcance, até 40 km de alcance, ele segue um feixe de radar, a princípio emitido pelo jato que o lançou, depois ele usa o seu próprio radar para atingir o alvo. Nós vemos que esses 2 mísseis poderiam ser confundidos com flechas, pelo próprio estilo. Não podemos esquecer, né, dos hindus primitivos daquela época, confundirem, né, esses tipos de engenhos, ou seja, mísseis, com flechas. Nós olhamos bem, eles são bem parecidos. Nós não usamos mísseis guiados por som, mas nesse caso, por orientação infravermelha, seguindo calor, e outra seguindo o feixe de radar. Um detalhe curioso, né? Na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, começou a se desenvolver mísseis que seguiam o som. A ideia era derrubar aquelas quantidades enormes de bombardeiros aliados que atacavam a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Para sorte, né, não houve tempo hábil para que esses engenhos fossem desenvolvidos. Não podemos esquecer, né, do estrago que as V1 e V2, os primeiros mísseis conhecidos, né, para a nossa tecnologia, para os nossos militares, causavam quando caíam na Inglaterra. A imagem seguinte também, né, é relativa a algo que está
no Brahmavapurana, ou no Mahabharata, ou no Ramayana, que falam que esses engenhos são extremamente luminosos à noite. Novamente, isso é confirmado pelas observações de UFOs da atualidade. Não é muito comum as pessoas, durante a noite, verem esses objetos intensamente iluminados. Isso é resultado do efeito corona. Né? O efeito corona nada mais é, né, que é a ionização das moléculas de ar que estão à volta da nave. Porque essas naves, nós já mencionamos isso diversas vezes, elas emitem um campo eletromagnético de altíssima intensidade. Ele é tão intenso, né, que ele ilumina o ar à sua volta. Ele ioniza o ar, causando luz, que é o que nós vemos na imagem aqui. Um UFO noturno intensamente iluminado. Ou seja, novamente, o que estão nesses antigos livros hindus é confirmado pela ufologia moderna. Também foi dito, aqui no Ramayana, que os seres humanos desenvolveram alguns UFOs. 2 desses engenhos desenvolvidos aqui na Terra recebiam o nome de Suryamandala e Nahasatramandala. O Suryamandala seria um objeto menor, um veículo espacial menor, né, destinado a viagens no nosso sistema solar. Nós vemos aqui uma foto de um objeto discoide na órbita da Terra, feita por um astronauta americano nos anos 60. Poderia ser um engenho equivalente a essa nave que está na órbita da Terra. Não podemos esquecer que os discos voadores, em muitos casos, apesar do tamanho físico pequeno que eles possuem, eles podem vir de distâncias gigantescas, já que eles atingem velocidades altíssimas. A maior até agora filmada na órbita da Terra, um objeto acelerando de 27 para 100 mil quilômetros por hora, saindo da nossa atmosfera. Quer dizer, muito além do que qualquer foguete nosso poderia fazer. E o Nahasatramandala seria um veículo maior, destinado a viagens interestelares, quer dizer, distâncias muito maiores, eram veículos muito maiores. Nós podemos usar como um comparativo as naves-mães da atualidade. Essa imagem aqui mostra uma foto feita na órbita de Marte pela sonda russa Phobos 2, mostra uma nave com 19 quilômetros. Talvez esses Nahasatраmandalas fossem equivalentes a essa nave de 19 quilômetros, porque para percorrer, né, bilhões, milhões de quilômetros, precisa ser realmente um engenho de um porte razoável, né, ter uma fonte de energia muito grande, um estoque de fonte energética muito grande para percorrer distâncias tão grandes assim. Então nós vimos 2 exemplos aqui, né, na ufologia, do que poderiam ter sido esses veículos construídos aqui na Terra, o Suryamandala e o Nahasatramandala. Outro detalhe, esses deuses que vinham das estrelas na Índia, né, permitiam a construção de alguns desses veículos aqui pelos terrestres. Mas uma coisa interessante, eles não permitiam a construção de veículos que tinham a capacidade de se tornar semimateriais, né, e com capacidades como invisibilidade, materialização, desmaterialização. Ou seja, né, eles não permitiam que os seres humanos construíssem veículos que tivessem paridade plena com os deles. Né? Isso dá para entender, porque amanhã um líder, né, ambicioso da Índia poderia tentar entrar numa luta com esses seres com veículos equivalentes. Nós sabemos, né, que esses seres, esses deuses, apoiavam, né, alguns líderes, reis locais e alguns reinos contra outros. Então, dificilmente eles iriam querer, né, que o ser humano tivesse veículos com capacidades idênticas a que eles utilizavam. Seria muito perigoso para esses seres se isso ocorresse. Outro detalhe curioso é que nós imaginamos que a primeira bomba atômica, o primeiro engenho nuclear, foi detonado nos Estados Unidos, no deserto ali do Novo México, antes do final da guerra, né, na instalação de Los Alamos. Curiosidade, não era. Nós temos provas na Índia da arma de Agneia, cuja descrição é idêntica a uma explosão nuclear e como resultado deixava solo vitrificado idêntico, né, ao que ocorreu no Novo México após as explosões nucleares. A sílica da areia se fundia e se tornava vidro. Espero que os nossos amigos telespectadores tenham gostado desses 2 programas. Mais para frente teremos outros envolvendo a presença extraterrestre no passado da humanidade e como você pode entrar em contato conosco. É muito fácil, é só você entrar no nosso site aqui do programa, que é fenômenoufo@tvmundomaior.com.br.
fenomenofo@tvmundomaior.com.br, e você nos envia a sua crítica, a sugestão de pauta, que satisfaremos na medida do possível com o maior prazer. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Até lá!